Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre problemas com conjuntos, ok? Esse conteúdo de conjuntos, ele é extremamente importante aí para vocês e ele costuma cair bastante em provas de concurso, inclusive concursos militares. Eu não sei se alguns de vocês têm interesse, mas ele é bastante usado, principalmente aí em concursos militares, para a idade de vocês, e na fase mais adulta, em concurso público. Vocês já conseguem ver o meu tablet? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá começar. Pessoal, pelos meus cálculos, está faltando a correção dos exercícios de conjunto complementar, que eu passei 2, o 13 e 14. Eu não vou lembrar agora a página. Eu vou deixar a gravação para vocês, tá? Essa correção, para não acumular tudo para sexta-feira. Então tá, vocês estão vendo meu tablet. Vamos começar então. Vou instaurar aqui. Então tá, vamos lá. Linguagem de conjuntos, aula 5. E vamos lá. Problemas com conjuntos. Esse material aí tem alguns exemplos, então tem momentos que vocês vão parar para fazer a aula também, tá certo? E vai ter tempo para vocês resolverem os exemplos que estão propostos aí para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com conjuntos usando apenas 2 diagramas. Professor, existe, então, com 3 existe, e existe problemas até com 4 diagramas de Venn, tudo junto. O mais comum é o de 2 e de 3, ok? Lá para os outros alunos, tá normal. Gustavo, sai da sala e entra novamente, talvez resolva, tá? Então, o mais comum nos conjuntos é o quê? Usar 2, tá? E até 3. Ah, professora, mas na prova vai cair qual? A chance de cair de 3 é grande, mas eu dividi a aula essa semana em 2 partes. Eu ia fazer tudo junto na aula de hoje, mas achei melhor dividir. Então, a aula de hoje a gente só vai fazer problemas com 2 diagramas. E na aula de quarta, com 3, e na aula de sexta, correção desses exercícios. Então, vamos lá. O que você precisa saber? Quando a gente tem um problema com 2 diagramas, sempre vai existir aí, pessoal, uma parte que pertence aos 2 conjuntos ao mesmo tempo, tá certo? Vou trocar isso daqui, acho que azul melhora. Vai ser sempre com 2, que está nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. E vocês já sabem, nessa altura do campeonato, a gente está entrando na 3ª semana de aula, que o quê? E quando eu tenho essa interseção dos 2 conjuntos, eu tenho elementos que pertencem a apenas um conjunto ou apenas o outro. Ou seja, A menos B, B menos A. O meio, a gente sabe que é a interseção. Então, até esse ponto, eu não acredito que seja novidade para alguém, porque a gente já tem falado isso durante a semana, certo? Então, sempre que você tiver a interseção dos conjuntos, sempre lembre disso. Eu tenho elementos que pertencem apenas a A, elementos que pertencem apenas a B, tá certo? E, claro, elementos que estão nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Até esse ponto, alguma pergunta? Ótimo. Então, pessoal, nada melhor do que aprender fazendo. Então, não existe uma técnica assim certa para você aprender sobre conjuntos, não, tá? É prática. Você tem que aprender na prática como que funciona, tá? A maioria dos problemas vai falar sempre de pesquisa, que foi feita uma pesquisa com várias pessoas e um público falou que gosta disso ou daquilo. A maioria das questões vem nesse formato, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro exemplo, vou explicar, logo em seguida, vou deixar aqui para vocês, vou dar um tempo para vocês fazerem, e depois eu volto explicando de novo, tá certo? Então, vamos concentrar nossa atenção nesse primeiro exemplo aqui. Uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio de divulgação de 2 novos produtos, A
e B. Ao final da pesquisa, constatou-se que dos entrevistados, precisamente 280 conheciam o produto A, 80 conheciam os dois produtos e 20 não conheciam nenhum dos dois produtos. De acordo com os dados, quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B? Eu só quero, da minha pesquisa, quem está no produto, quem escolheu aí o produto B, quem prefere o produto B. Então, eu tenho que separar informações importantes. Quais são as informações aí importantes? O público que foi pesquisado consiste de 350 pessoas. Na pesquisa, teve gente que gosta só do produto A. Tem gente que conhece os dois produtos, os dois. E aqui você já tem que ter aquela ideia que esses dois significa interseção. Ok? 20 não conhecia nenhum. E a minha pergunta é, apenas o produto B. Isso te leva a pensar nessa ideia que eu acabei de explicar aqui em cima. Apenas. Apenas seria essa parte mais roxinha aqui, ó. É isso que me interessa. Tranquilo? Então, vamos ver como montar esse exemplo aí, tá? E alguém falou 80, não é 80. Primeiro, a gente tem que fazer o desenho aí dos diagramas de Venn. Então, vamos lá. Opa, não é esse. É esse. Primeiro, fazer o desenho dos diagramas para a gente entender o que está acontecendo, tá certo? Então, vamos lá. Tenho aqui, representando o conjunto A, tenho aqui o pessoal que prefere o produto B, ok? Então, vamos lá. Tenho agora que colocar os valores. Então, vamos, de acordo com o problema, vamos colocar os valores aí. Primeiro, sempre começa pela interseção, que vai te ajudar a orientar melhor. Observa que bem aqui, ó, ele fala que 80 conhece os dois produtos. Então, a interseção tem que ficar no meio. Então, sugestão, sempre comece pela interseção. Primeira dica aí para vocês, ok? E agora ele fala bem aqui em cima o seguinte, que 280 pessoas conheciam o produto A. O fato de 280 pessoas conhecer o produto A não significa que ela também não conhece o produto B, vocês concordam? Se falasse apenas 280 conhece o produto A, fica claro que é só 280 que prefere o produto A. Mas em nenhum momento dentro do texto falou que era usando a palavra apenas ou somente, né? Ele fala o seguinte, que 280 conhece o produto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 280 aqui, no cantinho, e vou subtrair da interseção. Porque eu sei que tem pessoas, desses 280, que também conhecem o produto B. 280 menos 80 vai dar 200 pessoas. Aí sim, essas 200 pessoas são pessoas que conhecem apenas o produto A. Isso está claro para vocês, pessoal? Sim. Joia. É que eu fico esperando mais gente responder para saber quem está aí comigo. Manuela, qual foi a sua dúvida? O que ficou? Você quer que repete tudo de novo? Então, repetindo aí, o seguinte. Quando eu tenho a interseção, significa que é as duas pessoas ao mesmo tempo. E aí, a pergunta é quem gosta apenas, quem prefere apenas o produto B. Não interessa. O 280 está no texto. Ó, 280 conhecem o produto A. Mas você concorda comigo que dentro dessas 80, 280, não significa que ele também, essas 280 pessoas, algumas delas também podem conhecer o produto B? Não conhece só A, conhece o A e o B. Exatamente. Então, eu tenho que tirar esse pessoal que, dentro desse
conjunto de 280 pessoas, eu tenho que tirar as pessoas que preferem o produto B. Foi isso que eu fiz, então subtraí aqui, ó, da interseção. Foi isso que foi feito, tá certo? Então, eu peguei o número de pessoas que conhecem um A e tirei a interseção. Isso vai acontecer em todos os problemas. Fala aqui, ó, 280 conheceu o produto A, tá bem aqui. Gente, a pergunta é, quem conhece apenas o produto B? Então, eu não sei quem conhece o produto B. Então, aqui é a hora de chamar de X, porque eu não sei, tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Assim, alguns autores costumam colocar o número total de pessoas aqui embaixo. Quando fala nenhum, que é o caso aqui, ó, 20, não conhece nenhum. A gente coloca aqui fora. Outros autores preferem deixar bem separado. Vou fazer isso aqui para vocês, para deixar bem tranquilo o que é melhor para vocês. Assim, ó. Opa, não é esse, não. Esse. Ele faz um quadradinho aqui para separar, para delimitar, tá certo? Aí fica assim, ó. Você vai colocar 350, que é o total de pessoas aqui dentro. Então, dentro desses conjuntos, desses dois conjuntos, 350 pessoas participaram da entrevista, né? Mas teve 20 que falou que não gosta de nenhum, ó, não conhece nenhum dos dois produtos. Tá certo? E agora a gente já está finalizando a questão. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo. Como assim somar tudo? Eu vou somar esse 280 com 80, com X e com 20, que são todas as pessoas que responderam. E isso tem que totalizar aí para você 350, tá certo? Não, Manuela, por quê? O contexto do problema fala de pessoas que conhecem os produtos. Então, o pessoal que está no grupo A conhece o produto A, o pessoal que está no conjunto B conhece o produto B, a interseção conhece os dois. Então, o tempo todo ele está falando de gente que conhece, mas o 20 aqui não conhece, então eu coloco ele fora. Mas ele foi pesquisado, ele foi perguntado. Aí o cálculo vai ficar assim, gente. Somando tudo. Opa. 200 mais 80 mais X, ou seja, pessoal que gosta só do A, pessoal que gosta de A e de B, pessoal que gosta só de B, pessoal que não gosta de nenhum dos dois produtos. Quando você faz essa soma, tem que fechar 350. Conjunto disjunto é quando eles não têm nenhuma relação entre eles. Isso aí, Lívia, acertou. Então, esse conjunto específico desse problema não é disjunto, porque eu tenho aí 80 pessoas que gostam dos dois. Tudo bem, Arthur? Fazendo os cálculos, eu tenho 280, mais 20 deu 300. Virou uma equaçãozinha aí do primeiro grau. Seu objetivo é só encontrar o valor de x. Então, 350 menos 300. Então, quem gosta apenas de B? Apenas 50 pessoas. Ficou claro, gente? Precisa voltar novamente. Eu queria aí, ó, que legal, a galera respondendo, muito bom. Eu queria que vocês tentassem fazer o próximo. O próximo exemplo que eu coloquei aqui agora é com você, só para ver se vocês pegaram a ideia. Pode ser?
E aí, pessoal, vocês encontraram quanto? R$ 29. 29. Tiago errou por 10 aí, deve ter errado continha. Já pode fazer? Quanto à explicação, eu estou tentando ser o mais devagar possível que eu consigo. Já que falaram que eu estou falando rápido demais. Posso? Ah, tá, Tiago. Digitou errado. Já pode, gente? 29. Então, vamos lá. Em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática, 16 gostam de arte, 5 gostam das duas disciplinas. 8 não responderam. Quantos alunos há na sala? O contexto dessa aqui está diferente do outro, mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho 10 alunos que gostam de matemática, eu tenho 16 que gostam de arte. Eu tenho a galera que gostam das duas disciplinas e tem um pessoal que não respondeu. E eu quero saber quantos alunos há na sala. Então, vamos desmembrar aí, vamos lá. Eu tenho o grupo da matemática e eu tenho o grupo da arte. Sempre começa pela interseção. Tem 5 que gostam das duas. Aí eu volto para os conjuntos separados. 10 gostam de matemática, beleza. Mas dentro desses 10 tem algumas pessoas que gostam de arte. Então, eu sempre tiro a interseção, tá? Ele fala que 16 gostam de arte. Então, tiro a interseção, virou 11. Ok? E ele quer saber quantas pessoas estão na sala. Olha o total aqui embaixo. E ele diz também, não pode esquecer, tá? O pessoal que diz que não gosta. Ele fica aqui fora, tá? Sempre assim. Feito isso, somou e finalizou, tá? Então, ficou assim. 5, mais 5, mais 11, mais x, não, mais 8, isso é igual a x, que é o total. 10, 10 mais 11, 21, mais 8, 29. Então, 29 é o total de alunos. Então, não tem 29 alunos. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Ótimo. Até agora tá fácil? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Aí, eu coloquei um exemplo 2, que eu vou explicar para vocês como que é esse exemplo 2. Por quê? Qual a diferença? Professora, deixa a gente tentar. Por que que eu não queria que vocês tentassem aí? Porque esse exemplo, eu não tenho a interseção. Então, a maneira de fazer é diferente. Os 2 primeiros tinham interseção, esse não tem, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui. Vocês podem até já dar uma lidinha na questão, para tentar visualizar o que eu falei para vocês agora há pouco. Professora, Oi. aquela lá, como é que a gente sabe, como é que eu consigo saber que os alunos que gostam das duas fazem parte dos que só gostam de matemática e dos que só Ah, gostam de arte? Porque isso. poderiam ser 5 alunos diferentes que gostam de matemática e de arte. Vamos ver se eu te entendi. Alguns problemas, ele vai falar quem gosta apenas de matemática, quem gosta apenas de arte. Então, quando você pega a interseção, você já está incluindo aqui no total dos de matemática, como eu disse. Tem pessoas que gostam de matemática e de arte, mas naquele grupinho, tem um pessoal que só gosta de matemática. E é por isso que a gente tem que fazer a separação, subtrair. E aí é onde você tem que estar muito esperto. Quando o problema fala quantas pessoas gostam
apenas de matemática, esse número que eu rabisquei aqui é a minha resposta. Quantas pessoas gostam apenas de arte? 11, e não 16. Porque dentro das 16, existem pessoas que gostam de arte, mas também existem pessoas que gostam de matemática. Ficou claro agora? Não, isso eu entendi, mas o problema foi com o enunciado mesmo, por causa desse. Mas não para saber, tipo, apenas os de artes. É mais o problema com a interseção. Porque poderia ser 5 alunos que gostavam só de arte, só das duas, tipo, diferentes dos que gostavam só de arte ou diferentes dos que gostavam só de matemática. Ah, você está falando especificando mesmo, o aluno A, o aluno B, o aluno C, algo assim. Porque aqui a gente só define Sim, a quantidade, somente isso. Só a quantidade. E aqui no enunciado ele fala que tem 5 alunos que gostam das duas. Ou seja, depois que a gente fez os cálculos, do total de 29 alunos, existem 5 alunos que gostam das duas. É isso que está acontecendo. não, o que eu tô falando é que, tipo assim, se fosse, se esses 5 aqui fosse, como é que fala? Se ele fosse zero, Fosse alguém poderia. separado, Hum. dos que gostam de matemática e arte, daria os 39, que seria os 5 que você subtraiu de cada um. Porque esse 5 aí, ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu entendi, só que poderia, eu não sei, né? Só que Hum, eu também fiquei meio em dúvida na hora que eu fui fazer, por causa desses que gostavam de arte, desses 5. uhum. Poderiam ser diferentes dos que gostavam só de Como se matemática, fosse, como se fosse um conjunto separado. Aí você está interpretando um como se conjunto fosse separado. três. Tá. Como eu disse, nos conjuntos, tá? Você sempre tem que começar pela interseção, porque senão você acaba contando as pessoas duas vezes. Por isso que a gente tem essa técnica de subtrair a interseção. Porque se você deixar o 10 da matemática e o 11 do jeito que está aí puro, você vai estar contando 10 alunos, os 5 de matemática e os 5 de arte, que na verdade são as mesmas pessoas. Por isso que acho que você falou agora há pouco de 39, não foi isso? Sim. Porque você está contando duas vezes o mesmo grupo. Por isso que Então, tem que subtrair essa interseção. E não tem por que a gente usar um conjunto separado, porque esse E, gostam dos dois, é a interseção. Então, eu tenho que tirar dos dois grupos as interseções. beleza. Vamos lá para esse, pessoal. Esse aqui, como eu comecei falando, ele não tem a interseção. Então, a maneira de fazer é um pouco diferente. Dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente 108 falam inglês, 68 falam espanhol, 32 não falam nem inglês e nem espanhol. Quantos funcionários desse escritório falam as duas línguas, inglês e espanhol? Então, ele está querendo saber quantos falam inglês e espanhol. E isso tem que ficar claro que é o quê? A minha interseção. Eu não sei quem é que gosta dos dois. Tá? Quem fala os dois, na verdade. Aí eu tenho aqui o diagrama de inglês e o diagrama de espanhol. Agora eu vou começar a colocar os valores lá dentro, tá? 108 falam inglês. Aí vem aquela história. O fato de você falar inglês não é exclusivamente inglês. Pode ser que você fale inglês e também fale espanhol. Então, subtrai a interseção. O fato de 68 pessoas falarem espanhol não exclui a possibilidade de algumas dessas 68 também falarem inglês, porque ele não está falando apenas. Se falasse aqui 68 falam apenas 68 falam espanhol, aí sim é só espanhol. Mas o jeito que está escrito aqui, 68 falam espanhol, mas eu não posso tirar a ideia de que também pode estar falando inglês.
tá? Então, eu tenho que subtrair de novo a interseção para não contar duas vezes. Ele fala que 32 não fala, é essa galera que está aqui fora. 32 não fala nem inglês e nem espanhol, tá? E ele quer saber quantos falam as duas. É o meu X, é o meu total aqui, tá certo? Não, ele é 180, esqueci aqui, ó. Ele quer saber a interseção, que é meu X. Sobre a montagem do problema, ficou alguma pergunta? Alguém quer que eu volte nessa parte? Não precisa? Ok. Gente, agora é só somar tudo, tá? O que que é somar tudo? É essa parte da subtração aqui, ó. 108 menos x, mais 68 menos x, mais 32. Somando tudo isso, tem que fechar 180. Tá certo? Então, vai virar uma equação do primeiro grau. Então, ficou assim. 108 mais 68. Deixa eu ver se é isso. Peraí. Vou colocar aqui certinho. 108 menos x, mais 68 menos x. Ou seja, já coloquei isso, coloquei isso. Mais 32, que é o pessoal que não fala nenhum dos dois idiomas. Somando tudo isso, tem que fechar o total, que são 180. Sempre que você tiver essa interseção aqui, gente, acaba cancelando esse x. Aí vai sobrar um único x, que é o que você precisa calcular, tá certo? Então, 108 mais 68 mais 32, isso dá 208 menos x igual a 180. E a gente fecha aqui, então, com 28, tá certo? 28 funcionários. 28 funcionários. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Joia. Então, se a questão, que pode acontecer, tá? Eu te dou essa questão com esse mesmo enunciado, mas aí acrescento no final. Responda os itens que seguem. Letra A. Quantos funcionários falam apenas inglês? Para descobrir quem é apenas inglês, aí eu tenho que substituir o 28 aqui, ó, que é a minha interseção. Aí faz a subtração e finaliza. Quantos funcionários falam apenas espanhol? Aí eu faço 68 menos 28. Mas, de qualquer forma, você teria que encontrar a interseção. Tá bom? Aí eu coloquei mais um, para ver se vocês entenderam. E praticamente eu já fechei a aula de hoje. Dá para tentar esse daqui, pessoal? Pode tentar aí que eu espero. Quinze. Muito bom. Duas pessoas ali já acertaram. Bem basiquinha, bem polêmica, né? Como falaram aí. Só mais um pouquinho para quem vai mais devagar.
Mais alguém achou 15? Ótimo. Muito bom. Em 2 minutos vocês fizeram a questão. Legal, vamos fazer aí para quem se perdeu ou nem sabe por onde começar. Quando eu coloquei essa questão, gente, eu estava com a ideia, não sei nem se vocês iam concordar, né? Tem coisas que a gente só consegue fazer na aula online, né? Quando eu escolhi essa questão, eu falei assim, eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera e correr na cozinha e mostrar qual dos dois que prefere, né? Só para fazer algo diferente, né? Aí eu falei, deixa para lá, vamos concentrar na aula que é melhor. Só para ver aí vocês com a câmera aberta, com Todd ou com Nescau em cima. Eu, particularmente, sou 1000 vezes Nescau, né? 1000 vezes. Mas, enfim, é uma polêmica. Pelo menos aqui, né? Café com leite também é bom. Olha, maioria Nescau. Uma pessoa Todd, 2, 3. Não, 2. Depois a gente faz essa pesquisa. Eu vou jogar lá no formulário e pedir para vocês responderem, depois eu monto. De acordo com pesquisa feita com a primeira série do A ao D, foi dito que tantas pessoas gostam de Todd, tantas pessoas gostam de Nescau. Quantos alunos responderam a pesquisa? Vou montar essa ideia depois. Vamos lá. Se der tempo, a gente faz a ideia de correr lá na cozinha e pegar o Todd e o Nescau, só para ver como é que ia ficar essa tela para o pessoal mostrando as embalagens. Vamos lá. Das 40 pessoas que participaram da pesquisa, 30, vamos separar os dados, 30 responderam a pesquisa, mais 30 gostam de Todd, 20 gostam de Nescau, e 5 não gostam de nenhum. Foi alguém que falou que gosta de ovo maltine aí. Qual é a quantidade de pessoas que gostam de Todd e Nescau? Então, de novo, vocês conseguem perceber que é o quê? A interseção, né? Que ele quer os dois. Quem gosta de Todd e Nescau. Então, X, é isso que eu quero saber. Então, dentro dessas 30 pessoas que gostam de Todd, vocês já sabem que tem algumas que gostam de Nescau. Então, essa galera do Todd, essa galera aqui é do Nescau. Eu tenho 20 que gostam de Nescau, mas pode ser que algumas delas tenham falado que gostam de Todd. Então, eu tiro a interseção. 5 não gostam de nenhum, e o total da pesquisa foi 40. Feito isso, só montar a sua equação do primeiro grau. Ficou assim, 30 menos x, mais 20 menos x, mais 5. Isso tem que ser igual a 40, ou seja, somei tudo, ó. O que gosta só de Todd, o que gosta dos dois, o que gosta só de Nescau, o que não gosta de nenhum, e isso tudo vai dar 40. Então, x com x aqui já era, 30, mais 20, 50, mais 5, 55, então eu tenho 55 menos x, dando 40. Então, logo eu sei que 15 pessoas aí gostam dos dois. 15 pessoas. João, esse x que é colocado do lado aqui é para tirar a interseção, tá? Esse x aqui, ó. Porque sempre você tem que tirar a interseção. Intervenção não, Arthur, interseção. Mas valeu a dica. Intersecção. Tranquilo? Tranquilo. Gente, aí, claro, né? Ainda tenho 15 minutinhos aí. Vocês devem estar se perguntando, como é que cai na prova? Tá muito fácil isso daí, professora. Como é que vai cair na prova? Então, eu coloquei essa questão aqui, que ela é recente. Ela é uma questão de concurso, caiu no concurso do Ministério da Economia em 2020. Aí eu queria que vocês tentassem fazer, para ver se vocês entenderam a ideia, pode ser? Porque, assim, essa questão, quem imprimiu esse material, quem copiou, essa questão tem muito cara de prova integrada. Sexta-feira eu mostrei a prova integrada para algumas pessoas, né, a prova integrada do ano passado, para saber como funciona, e essa questão, ela tem muito cara de prova integrada.
Então, eu queria que vocês tentassem. Aí, por favor. Sara tá rápida. Deu certo ou errado, Sara? Jonathan deu errado. Errado. Não, não vou falar nada, não. Só quero saber qual é a resposta de vocês. Não, não vou dizer se está certo ou se está errado, não. No texto, André, tem aí a pergunta, tá até em negrito, vou até rabiscar. Você tem que ler o texto todo e julgar se isso aqui está certo, ó. Isso aqui. De acordo com o texto, tá certo ou tá errado? Deixa eu ver o que vocês escreveram tanta coisa, peraí. Já deu, né, gente? Pronto. Alguém falou, queria que caísse na prova assim. Pessoal, é assim que cai na prova. Eu não costumo pegar a questão de livro, a não ser que seja uma questão muito boa, mas normalmente eu pego questão de concurso. Lembra que eu falei isso no primeiro dia de aula, que eu passei uma lista para vocês só com questão do Enem? A diferença é que eu não vou colocar aí de onde que eu tirei a questão, igual eu fiz agora. Eu vou colocar e depois eu falo para vocês, tirei de tal concurso, tirei de tal prova. Porque eu até comentei isso, que quando a gente coloca de onde que vem a questão, o pessoal trava. Então, eu prefiro não colocar. Mas, assim, eu quis deixar bem claro, essa questão, quem tem marca-texto aí, quem está escrevendo, está copiando no caderno, e isso tem cara de, eu vou até escrever bem grandão aqui, ó. Isso tem cara de prova, avaliação integrada, tá? Aí, dentro dessa questão, eu poderia estar questionando outras coisas. Mas vamos lá, vamos fechar isso daí. Aqui. Aula de quarto, a gente vai fazer problemas com 3 diagramas, tá? Nesse mesmo esquema. Eu explico um, deixo vocês fazerem o outro. Vamos lá? O setor de gestão. O setor de gestão de pessoas que determina. O setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza regularmente a análise de pedidos de férias e de licenças de seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que o funcionário solicita apenas férias, apenas licença, ou ambos, licença e férias. Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licença.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item que segue. Então, a quantidade de processos analisados nesse dia, que foram referentes apenas a pedido de férias, é igual a 8. Então, o que acontece aí, pessoal? Alguém falou aí, 8 é interseção, exatamente. Não é só quem pediu férias. Mas como é que chega nisso? Vamos lá. Daqui a pouco eu leio o que vocês estão escrevendo aí, que enquanto eu lia, eu não vi o que vocês escreveram, não. Ele fala, qual é o contexto da questão? Ele está falando do pessoal que tira férias, e o pessoal que tira licença, e o pessoal que tira os dois, né? Faz pedido dos dois, tá certo? Então, vamos lá. Férias, licença. Ele falou que em determinado dia teve 30 processos foram analisados, ou seja, o total. Vou colocar aqui dentro, 30. Nos quais constavam 15 pedidos de férias. Vou colocar o 15 aqui no cantinho, porque eu tenho pessoal que pode ter pedido também outro. 23 licença. E ele quer saber a quantidade de processos analisados nesses dias que eram referentes apenas a férias, ou seja, ele só quer férias. Aí muita gente vai querer dizer que é 15, né? E não é, são 7. Quem fez o cálculo aí consegue perceber que é 7. E ele fala que é 8. Ele coloca 8 porque essa é a primeira resposta que você encontra. Por quê? Porque a gente não tem a intersecção. Então, tiro a intersecção daqui, tiro a intersecção daqui. E vou fazer meu cálculo. Então, vai ficar assim, 15 menos x, mais 23 menos x. Não somei tudo, e esse somatório tem que me dar 30. Então, ficou 15 mais 23 ficou 38. Menos x igual a 30. Ou seja, a interseção é 8. Mas a pergunta não é sobre a interseção. A pergunta é para quem falou somente férias. Aí aqui eu vou até trocar a cor para deixar claro aí para vocês. Férias, o que eu teria que fazer? 15 menos 8. Então, 7 pessoas só férias. 23 menos 8, que dá 15. 15 pessoas são das licenças. E 8 foram pedidos dos dois ao mesmo tempo. Então, o item está errado. Porque quem pediu apenas férias, não são 8, e sim 7. Ficou claro, pessoal? Ó, que bom. Como eu disse no primeiro minuto de aula, problema é prática. É praticando que você vai entender. Cauê, você não entendeu, foi tudo? Ou alguma parte em específica? Pode abrir o microfone, se quiser. Professora, como você chegou, ao resultado de que a interseção é 8? Então, você consegue perceber pelo texto que você não tinha a informação de quem pediu férias e licença ao mesmo tempo? Uhum. No texto não fala em nenhum momento. Ele fala que tem gente que pediu apenas férias, apenas licença, ou pediu os dois. Ele fala aqui que 15 pessoas pediram férias, mas tem gente que também pode ter pedido licença. Tem 23 pessoas que pediu licença, mas algumas delas pode ter pedido férias também. E aí, quando eu falo algumas delas, porque a gente não tem essa informação de quem tirou férias e licença. E você já deve entender que quando eu estou usando esse conectivo E, eu estou falando da interseção. Por isso que eu chamei de X aqui no meio. Ó, esse X aqui. Eu não tenho a interseção. No texto, em nenhum momento, fala de interseção. Então, eu coloquei 15 menos X para tirar a interseção. 23 menos X para tirar a interseção. E aí, coloquei aqui esse somatório. Ó. 15 menos X da primeira parte, mais X do meio, da interseção, mais 23 menos a interseção,
Como não tinha nenhum que estava fora da situação, eu já vou igualar ao total de processos, que eram 30. E aí é só desenvolver o cálculo e eu descubro que a interseção é 8. Ou seja, as pessoas que pediram licença e férias foram 8 pessoas. Ficou claro agora? Sim, obrigado, professor. E aí, quando a pergunta é apenas pedidos de férias. A gente tem, que quem pediu férias aqui, teve 15 processos de férias, mas nesses 15, tiveram alguns que também eram licença, só que o que interessa para a gente é só as férias, que são 7. Porque você contou 2 vezes, quando conta 2 vezes, não fecha o número de casos. Professora, Tem que tirar a interseção. Oi. eu tinha entendido sim, é porque eu tinha, no final ali, ó, 38 menos x igual a 30, eu joguei o 38 pro outro lado com o sinal errado. Ah, foi continha. Beleza. Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu só abrir aqui a chamada para passar para vocês. Rapidinho aqui, pessoal. Pronto. Ctrl+C, Ctrl+V. Pessoal, tá aqui a chamada. Eu espero que eu tenha explicado aí a ponto de vocês entenderem, e eu juro por Deus que eu tentei explicar o mais devagar que eu podia. E o formulário eu vou fechar ele daqui a pouco, tá? Então, verifica se está aberto aí, por favor. E é isso. Fala, Henrique. Professora, a lista está fechada. Tá fechada? Opa, deixa eu arrumar aqui, então. Tenta de novo, por favor. Agora foi. Tá, joia. Pessoal, no finalzinho do material, tá? Não esqueçam, TV aí para vocês. Página 23, da 16 a 18. Página 36, o exercício 1 e 2. Lá no final do material tem para vocês.